29, 30, 31, 32 e 33. 1 Reis, capítulo 16, do 29 até o 33. Diz assim a palavra do Senhor: E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, e que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Também, capítulo de número 17, estaremos lendo versículo 1 apenas. 1 Reis 17, 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Capítulo do número 18, estaremos lendo versículo 17 até o versículo 40. 1 Reis 18, do 17 ao 40, diz assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando dois pensamentos? O Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar lhes se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras
edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura e as medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lançaram a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram a mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Aleluia. Quero acreditar que essa palavra é conhecida por todos os irmãos. Quero acreditar, como já disse, Deus tem uma palavra para nós num momento difícil. Confesso que quando foi feito este convite, nos preocupamos, porque para mim, e deve ser para todos que têm esse chamado, essa oportunidade de estar falando da palavra do Senhor, algo muito importante, e nós não podemos fazer de qualquer jeito. E durante esses 2 últimos dias, Deus tem nos incomodado muito através dessa palavra. E acordamos hoje. A primeira coisa quando eu acordo é Deus me enchendo através dessa palavra. Então eu quero acreditar que Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Digo assim, costumo dizer que cada um pegue a sua porção. Irmãos, essa passagem começa quando o rei Acabe, ele começa a reinar em Israel. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, e que foi o pior de todos que foram antes dele. E ele, sendo rei, ele começa a fazer as coisas que o seu antecessor fez, Jeroboão. Ele adora a Baal. E nós vemos que muito mais do que isso, como a Bíblia diz, como se isso não bastasse, como se isso não fosse uma coisa grave, ele se casa com Jezabel. Nós vemos uma pessoa, Acabe, assumindo o reinado do povo de Deus. E nós vemos que ele não tinha aquela visão espiritual, ele não tinha aquele temor a Deus devido. E nós vemos que Elias, ele vê aquela situação, vê Acabe agindo daquela forma, adorando, se curvando a Baal, coisa que era algo perante Deus, no mundo espiritual, algo que Deus não estava aceitando de forma alguma. E nós vemos que Elias vem no momento certo, digo assim, e diz, como está no versículo 1 do capítulo 17: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cujos esses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E nós, segundo a palavra, nós vemos que o que ele disse, o que Elias disse, assim aconteceu. Nós vemos que ficou 3 anos sem chuva alguma. Irmãos,
3 anos. Era muito tempo. Não era um mês, 2 meses, 6 meses, 3 anos e meio sem chuva. O que aconteceria para a nação de Israel? 3 anos e meio, quando a atividade econômica deles era praticamente a plantação, cuidar dos gados, dos rebanhos, sem água para a plantação, sem água para dar aos animais. Irmãos, comida escassa, porque tudo ia estar seco. Isso é comprovado, aleluias, quando o próprio Deus, Ele manda Elias, aleluias, ir para aquele ribeiro, o ribeiro de Querite, para ali permanecer, e Elias fica ali por um período de tempo, irmãos, e diz nessa palavra que naquele período de tempo os corvos traziam pão e carne, amém, irmãos? Então Deus sustentava Elias, mas diz no versículo 7 do capítulo 17, sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou. Então a seca veio, juntamente com a seca vem a fome. Podemos dizer que, se for os nossos dias atuais, uma calamidade pública. Imaginemos, irmãos, aquela situação, e imaginemos essa situação na nossa vida hoje, situação dificílima. Acredito que muitos não tinham mais o que comer, mas a Bíblia, ela enfatiza o quê? A vida espiritual do seu povo. Não enfatiza tanto a fome, porque eu acredito que naquele momento, diante daquela situação, diante da escassez, falta de chover, sem água em nenhum lugar, crise na alimentação, crise na economia, crise na política, crises também que Deus aponta para nós através do autor de 1 Reis, crise espiritual, irmãos. E é uma crise que nós não damos valor. Eu acredito na situação que nós estamos vivendo, dessa pandemia que também aflige o nosso país, que nós não podemos mais fazer cultos presenciais na igreja. Quantos estão buscando a Deus como buscava antes? Quantos estão neste momento? Porque nós fazemos cultos online, nos dias de culto, no horário certinho, de acordo. Quantos deixaram de buscar a Deus? Diante de uma situação que nós estamos vivendo, podemos estar passando também por uma crise espiritual. E na verdade, se você leu, se você conhece a passagem, estava ocorrendo uma crise espiritual lá no povo de Deus, irmãos. E pode estar acontecendo conosco também, por que não? E nós vemos que Elias, na verdade, ele profetiza tal coisa, por quê? Ele não estava em acordo. O rei estava fazendo, e ele profetiza, e o que ele profetiza acontece. Ele profetizou, mas quem fez isso? Deus. E por que Deus fez isso? Segundo o que Elias diz com a sua boca, porque Deus não estava se agradando daquela situação, irmãos. Talvez para alguns pensem, mas não tem problema nenhum, mas para Deus tem, irmãos. E Deus estava olhando o seu povo, a maneira como o rei estava conduzindo o seu povo, e muitos estavam entrando na mornidão espiritual. Essa é, na verdade, o assunto principal desta passagem, irmãos. Aleluia. E nós vemos que em tudo isso, Elias também seria atingido por essa situação, por essa seca, por falta de água, mas Deus estava sustentando ele, irmãos. No capítulo 17 desse livro, diz aqui no versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Então Deus guardou Elias, e ele permaneceu ali até que um dia aquele ribeiro secou. Mas quando aquele ribeiro seca, vem novamente Deus no mesmo capítulo, aleluia, no versículo 8, então vem a palavra do Senhor dizendo, e manda Elias
levanta-te e vai a Sarepta de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus estava guardando, sustentando, mantendo Elias em toda aquela situação, irmãos. Situação qual? De fome, necessidade. Eu quero trazer esse sustento de Deus para nós. Tenho certeza, coloco na mídia, muitos de você, alguns de nós, a maioria de nós podemos ter o que comer ainda, irmãos, mas muitos devem estar passando fome, muitos devem estar passando necessidade, mas eu creio que o cristão, aquele que realmente busca Deus, Deus está sustentando. Aleluia. Porque Jesus também disse, mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu creio que Deus nos sustenta. Nós pregamos dizendo sempre, Deus faz a diferença. Malaquias diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus faz a diferença na nossa vida, por isso continua buscando ao Senhor. Aleluia. Diante de tudo isso, dessa seca, praticamente já 3 anos e pouco havia se passado, 3 anos de seca, 3 anos sem chuva, 3 anos passando necessidade, dificuldade, sem ter o que comer, de uma forma geral. Mas Deus estava preocupado com a vida espiritual do seu povo. Deus estava preocupado com a vida espiritual do seu povo. Como disse vezes anterior, quando começou essa pandemia, quando começou esses decretos que nos impedia de sair na rua, que impedia de a gente trabalhar normalmente, irmãos, Deus tocou grandemente no coração dizendo, santifica, aleluias, santifica. Talvez alguns não entendam, mas para que santificar num momento desse, uma situação dessa? Pois eu digo para você que é momento de santificar, é momento de nós olhar para a nossa vida e falar, Senhor, eu sei que estou errado aqui, me perdoa, não vou fazer mais, Senhor, me ajuda, Senhor. E precisamos santificar a nossa vida, porque os momentos não são momentos bons, são momentos ruins, e nós vemos uma situação onde nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e nós não temos o que mais fazer, irmãos, e até onde vai piorar? Nós não sabemos, mas nós temos um Deus que sabe todas as coisas, irmãos, e Deus, Ele está ainda nas suas mãos, todo o poder, todo o controle de toda a situação. Deus pode todas as coisas ainda, irmãos, aleluia. E nós vemos que Deus, permitindo tudo isso, segundo o que Elias dissera, um dia, creio que direcionado por Deus, ele vem, se encontra com o rei Acabe e começa um diálogo entre Elias e Acabe. Diz aqui no versículo 17: e sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Até então Acabe pensava, via em Elias o perturbador. E na verdade, quem era o perturbador? Elias diz, porque você fez isso. Será que Acabe não percebeu o que ele estava fazendo? Será que ele estava cego, espiritualmente falando? E às vezes nós nos colocamos nessa condição, ficamos cegos espiritualmente falando, e não conseguimos entender claramente as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós vemos que Elias, o que ele faz? Manda chamar o seu povo, o povo de Deus, lá no Monte Carmelo, manda chamar os 450 profetas de Baal, de Acera, e faz um desafio. Mas antes de fazer um desafio, irmãos, ele se dirige
ao seu povo. O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, o povo que teve o privilégio de conhecer ao único e verdadeiro Deus. E chega para o seu povo e diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal seguiu, era uma escolha. Por quê? Porque Elias via o seu povo, olhava para o seu povo e via o seu povo dessa forma, já não buscando a Deus devidamente, sem aquele devido temor. Mas é importante a gente olhar, por que o povo estava assim? Por causa do rei, que começou a adorar Baal, que começou a fazer templos, para Baal, altares para Baal. Será que isso seria desculpa para o povo de Deus deixar de buscar a Deus devidamente? Será que é uma desculpa de nós deixarmos de buscar a Deus devidamente porque estamos passando por essa situação, irmãos? Não, nós não podemos deixar que as coisas exteriores venham nos impedir de buscar a Deus. Não importa o que aconteça, não importa de onde venha, não podemos deixar de buscar a Deus, irmãos. Mas estava acontecendo isso com o povo de Deus. Aí, diante dessa situação, dessa condição espiritual, estava o povo de Deus passando nessa multidão espiritual. Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal, Deus segue. Essa colocação de Elias significa que o povo estava onde? Estava em cima de um muro, irmãos. E um muro é do diabo. Um muro quer que você fique desse jeito, nem para lá nem para cá, quer que você fique aí nessa posição, unidão, irmãos. Eu quero que você faça uma reflexão. Como é que você está? Diante de tudo isso que você está passando, como é que você está? Você está bem diante de Deus? Está bem no seu... mas eu tenho comida, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro, não, irmãos, é bem você diante do Senhor. Você está bem, você está buscando a Deus mesmo. Elias esperava uma resposta. Se o Senhor é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue. E o que diz? Porém o povo lhe não respondeu nada. Silêncio. Silêncio diante de uma decisão dessa. Silêncio diante de uma situação que Elias estava esperando a manifestação. Ficar em silêncio. Irmãos, o silêncio nessa hora não é bom não, irmãos. Nós temos que saber o que é que nós estamos buscando, o que é que nós estamos fazendo. Nós temos que saber a nossa condição diante de Deus. E o povo não respondeu, porque estava em cima do muro. O que o rei fez? Ao forma que esse cara ali, Busquemos a Deus, busquemos ao Senhor. A coisa mais importante é buscar a Deus. Eu costumo dizer que a nossa vida aqui nesta terra é um ensaio, mas eu sou obrigado a dizer que esse ensaio vai determinar para onde nós vamos. Tudo isso vai, a Bíblia diz que nós somos como peregrinos nessa terra, irmãos. Estamos aqui de passagem. Jesus disse: no mundo tereis aflições. É o que nós estamos passando. Em todo o meu tempo de vida, 62 anos, nunca passei por isso, nunca vivenciei isso. Aleluia. Como disse no culto, na terça-feira, no estudo online, a gente teve, pudemos sentir o sabor da ditadura. Imaginemos quando da vinda do anticristo. Se a gente vê que é difícil viver agora, imagine naquele tempo lá, se nós não estivermos preparados para quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Irmãos, aí você vai ver que o negócio é difícil. O negócio é buscar a Deus agora, estar preparado para subir agora, irmão. Não é deixar para depois não, irmãos. E diante de tudo isso, Elias faz um desafio. Desafia quem? Profetas de Baal.
Mas tinha os profetas de Acera, mas ele desafia os profetas de Baal. Por quê? Porque Baal, irmãos, era o Deus da chuva, Deus da tempestade, Deus da fertilidade. E o que estava acontecendo lá no meio do povo de Deus? Seca, não estava chovendo. Aí faz esse desafio, né? Como nós já temos lido, como nós já sabemos, não quer perder muito tempo também. Bom, vocês pegam aí, aleluia, esse bezerro, prepara tudo, coloca em cima da lenha e vocês invocam o Deus de vocês. Irmãos, Deus verdadeiro é apenas um, irmãos. O resto é tudo inventado, criado por Deus. Aquele que diz no Salmo, tem pé, mas não anda, tem olho, mas não vê, e assim por diante, irmãos. É criado pelo homem. E nós temos o privilégio de estarmos buscando a presença de Deus na nossa vida, irmãos. E Elias tinha essa certeza. Elias tinha essa convicção. Se ele não tivesse essa convicção, eu duvido que ele ia desafiar os profetas de Baal, irmãos. E nós precisamos ter essa convicção também na nossa vida. E às vezes estamos tanto tempo na igreja, nós não temos essa convicção. Deus é tremendo, dizemos, mas não vivemos esse Deus tremendo na nossa vida. E precisamos viver. Faz o desafio. Eles ficam ali clamando a Baal, dizendo da seguinte forma: a Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltaram sobre o altar que tinha feito. E nós vemos que Elias vê eles clamando, nada acontecendo. Elias chega zombando até, diz assim: clamai a tuas vozes, porque você que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. Elias falou tudo isso porque Elias sabia que Baal não era Deus. Eu posso afirmar a você que o nosso Deus é Deus mesmo. Ele é sim o Criador do céu e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Ele tem em suas mãos todo o poder. Precisamos viver isso também em nossa vida, irmãos. E eles cansados, exaustos, acredito eu, sem mais palavras. E Elias fala no versículo 23: chegamos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Nesse desafio, quando chega a vez dele, a primeira coisa que ele faz é consertar o altar quebrado. Você está entendendo? Podemos estar na igreja e com o nosso altar quebrado, irmãos. Podemos estar na igreja e viver uma vida de pecado, irmãos. Podemos até pensar: mas ninguém sabe, então tudo bem. Nós não sabemos, o homem não sabe, a igreja não sabe, o pastor não sabe, mas Deus sabe. Aleluia. E Elias sabia o que ele precisava fazer. Elias sabia que o altar estava quebrado, e Elias sabia que ele precisava primeiro, antes de tudo, consertar o altar. E você também sabe se o seu altar está quebrado ou não. Irmãos, não adiantava Elias começar a vez dele invocar ao Deus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sem antes consertar o altar. Irmãos, costumamos dizer lá na nossa igreja que bênção é consequência, é resultado de obediência. Quando nós obedecemos a Deus, a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. Não estou pregando teologia da prosperidade, mas a Bíblia nos ensina que aquele que obedece a Deus, as bênçãos de Deus vêm na nossa vida. Vem, irmãos, não precisa correr atrás não. A Bíblia diz: as bênçãos virão e nos alcançarão.
Então precisa consertar o altar primeiro. Não adianta o pregador falar, Deus está te abençoando enquanto você está no pecado, irmãos. Não adianta você ir numa igreja que prega bênção, você ouve uma palavra de bênção, a sua vida precisa ser consertada. Não adianta palavra de bênção, você não vai ser abençoado, irmãos. E Elias conserta o altar. Elias, chegando a vez dele, ele dificulta mais a situação. Coloca o bezerro assim, em cima da lenha, manda fazer uma vala ao redor, manda colocar água na lenha, manda colocar água ali, molhar bastante, água uma vez, água duas vezes, água três vezes, para dificultar, porque ele cria num Deus, não um Deus limitado, mas um Deus todo-poderoso. Elias tinha essa certeza, tinha essa convicção. E o que me chamou muita atenção quando meditava nesta palavra foi quando no versículo 36 ele diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, manifeste hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Lembrando que o servo faz tudo o que o seu Senhor manda fazer. Esse é o verdadeiro servo. E ele estava ali como servo de Deus. Ele cria no Deus Todo-Poderoso, porque ele mesmo disse: e que conforme a tua palavra fiz todas. Então ele estava de acordo com a palavra. Precisamos estar de acordo com a palavra. A Bíblia diz que nós seremos julgados pela palavra. Aleluia. Tudo isso. Versículo 37. Elias ainda orando, falando com o Senhor da seguinte forma: responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Diz no versículo 38: então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Deus fez e continua fazendo. Deus opera milagres. Amém, irmãos? Ainda hoje, Marcos 16 diz assim: e os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome imporarão as mãos sobre os enfermos serão curados, e muito mais ainda, irmãos. E Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, fareis coisas maiores do que o que eu fiz. E assim aconteceu na vida dos apóstolos, e deve acontecer também na nossa vida hoje. E vemos que diante de tudo isso, quando Deus derrama fogo sobre aquele lugar, diz no versículo 39: o que vendo todo o povo caiu sobre os seus ossos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ali, com certeza, creio que quando eles declararam isso, só o Senhor é Deus, ali naquele momento, eles assumiram diante de Deus: só o Senhor é Deus. Saíram de cima do muro, irmãos, e voltaram a buscar a Deus devidamente. E assim precisamos fazer na nossa vida hoje. Precisamos analisar qual é a nossa condição diante de Deus. Tudo isso estamos passando: fome, necessidade. O Brasil está em crise devido a um vírus. Irmãos, a gente pode não pensar que é tão certo, que a gente tem ainda nosso sustento, nosso trabalho. Tem gente que não tem o que comer, irmãos. Tenho certeza disso. Enquanto estamos num país que se aproveita de um vírus
para entrar com politicagem. Não é, irmãos? Mas nós temos um presidente e temos conhecimento, acredito que isso aconteceu, ele levantou a mão, confessou Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero acreditar que Deus está com ele. Nós não sabemos o quanto ele conhece da palavra, mas acredito que há temor em seu coração, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Eu quero acreditar que Deus, Jesus, começou uma obra na vida deste homem, o nosso presidente, e eu quero acreditar que essa palavra se cumprir na sua vida também. Então, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu quero que isso há de acontecer na vida deste homem também, porque precisamos, irmãos, de uma pessoa que teme a Deus lá em cima. Que essa palavra tenha te alcançado, que você faça a devida reflexão, que você se coloque, se posicione. Amém, irmãos? Precisamos, é a coisa mais importante, porque tudo que aconteceu nesse texto que nós temos lido, irmãos, muitos problemas vieram em decorrência dessa seca, mas Deus abordou a vida espiritual do seu povo. Que o Espírito Santo de Deus te toque, te incomode, faça você entender, faça você olhar para a sua vida. Se conserto, faça conserto, é para o seu bem, não é para o bem da igreja, não é para o bem do pastor, é para o seu bem diante de Deus, para o seu bem, diga, em todos os sentidos, não só espiritual, até material, porque, irmãos, a palavra de Deus se cumpre. Eu digo assim na igreja lá, Jardim Ricardo, se cumpre para bem ou para mal, depende de cada um de nós, e que esta palavra se cumpra na minha vida, na sua vida. Essa palavra é para você, mas primeiro foi para mim, e é para mim também. Eu pego a minha porção, pegue você a sua porção e seja abençoado por Deus. E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vai orar? Tem tempo? Como foi feita uma oração no meio do culto, a gente não tem necessidade de orar. Na verdade, nos cultos online que nós fizemos lá em Jardim Ricardo, nós costumamos fazer a oração da fé, né? Voltado sempre para a palavra, o sentido que a palavra tem tomado. Então, com a permissão do nosso irmão pastor Eliseu, né, eu já ia entregar meu microfone para ele, mas ele chamou o irmão Jô, que de uma certa forma a gente já tinha falado que ia fazer, então nós vamos estar fazendo. Não vamos fazer? Irmão, uma oração rápida para os irmãos. Você que já lançou seus pedidos, você que não lançou ainda, coloca diante do Senhor. Deus, nosso Deus, Deus de perto, Deus de longe, Ele me ouve, te ouve aí onde você está, amém? E que Deus possa te alcançar no nome de Jesus, amém? Estou passando para o nosso irmão missionário João, amém? Todos, nós vamos estar orando neste momento. Creio, tenho visto, estou presente aqui. Já foi levado em oração todos os pedidos até então, antes da palavra. Vamos continuar também orando neste momento.